E aí, gente, tudo bom? Então, como determinado no nosso cronograma, a gente começa hoje a experiência da sala de aula invertida, com uma pequena modificação, na verdade, e como nós perdemos alguns dias de aula aí para trás, a gente ficou sem discutir um texto que eu acho que é bastante importante para subsidiar a atividade que eu vou solicitar a vocês a partir desse vídeo. Na próxima semana a gente vai discutir um texto da professora Selva Guimarães a respeito de uso de diferentes fontes de linguagem no ensino de história. E esse texto vai ser muito importante para que a gente possa desenvolver uma determinada atividade relacionada a uma das possibilidades de prática de ensino de história que eu vou introduzir aqui a partir desse vídeo, que tem um desafio de ser bem curtinho e apenas lançar para vocês uma ideia, né? E solicitar-lhes também que já desenhem aí uma tarefa. E essa tarefa será apresentada daqui a 2 semanas, né? Na nossa aula daqui a 2 semanas para frente, nós conversaremos a respeito de algo que eu vou solicitar a vocês aqui, ok? Então o que acontece? O interesse desse vídeo é introduzir vocês a respeito de uma temática, na verdade, de uma possibilidade de ensino de história, que seria o ensino de história através daquilo que a gente chama de educação patrimonial, ou seja, de como trabalhar questões que são importantes para o currículo de história, as temáticas da história, a partir de uma abordagem específica que seria a educação patrimonial. Aí tem aqui um recorte no slide que eu vou encaminhar para vocês de como a Eveline Grunberg, que escreveu um manual de atividades práticas de educação patrimonial, descreve o que vem a ser isso, né, a educação patrimonial. E ela diz o seguinte: chamamos de educação patrimonial o processo permanente e sistemático de trabalho educativo que tem como ponto de partida e centro o patrimônio cultural em todas as suas manifestações. Mas aí cabe uma pergunta: vocês sabem o que é patrimônio cultural? Aí, algumas pessoas ainda costumam chamar de patrimônio histórico, por exemplo. E quando pensam nisso, patrimônio histórico, etc., geralmente pensam apenas em uma vertente desse patrimônio, em uma possibilidade de se identificá-lo. Né? Geralmente as pessoas, quando estão discutindo algo relacionado ao patrimônio, pensam assim: aquela casa que está caindo em alguma cidade, né? Algum monumento que existe e que chama atenção para um determinado fato histórico relevante do passado, tido como relevante, alguém o indica como tal, uma obra de arte excepcional, né? Sempre nessa possibilidade de ser algo construído, de ser algo tangível, né? De ser algo que se identifique nesses termos assim bem facilmente. E na verdade não é apenas isso. A gente pode considerar isso que a gente chama de patrimônio cultural uma série de bens, né, que representam heranças do passado, mas que são correntemente ressignificadas ou significadas no presente. E não são necessariamente apenas construções, não são necessariamente apenas objetos, não são necessariamente apenas obras de arte que se entendam excepcionais. A gente pode dizer que esse patrimônio, que essa herança que coletivamente a gente compartilha, identifica e valoriza ou não, né? Muitas vezes não. Ela pode ser dividida entre aquilo que a gente diz que é material e aquilo que é imaterial. Aquilo que também é chamado de tangível e o que também pode ser chamado de intangível. Determinados conhecimentos, por exemplo, são um patrimônio cultural também e não são necessariamente tangíveis ou materiais, como é o caso de um casarão, etc. Um determinado conhecimento, como o jeito de fazer um doce, o jeito de por exemplo, preparar uma determinada comida, a maneira de se realizar uma festa, aquilo que ocorre em um determinado espaço, né? Você soma as duas perspectivas, aquilo que é material e aquilo que é imaterial,
né? A festa não tem um sentido fora de um lugar, ela tem que ter um lugar onde ela pode se desenvolver e tem um sentido próprio atribuído pelas pessoas ao longo do tempo, né? Essas são facetas de tudo aquilo que a gente pode identificar como patrimônio cultural. No caso do Brasil, classicamente, as pessoas sempre identificam as cidades tidas como históricas como, né, verdadeiros nichos da patrimonialização. Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, São João, etc. Né, mas não só os chamados conjuntos arquitetônicos, que são elementos que formam nossa identidade em relação ao passado. Um congado, um jongo, uma folia de reis, uma quadrilha, etc., também são elementos nesse mesmo sentido. Elementos que contam um pouco da nossa história, que significam nossas identidades culturais, que dão sentido para a vida de muitas pessoas. Um doce, uma bananada ali de Santa Bárbara do Tugúrio, uma goiabada de Ponte Nova, que é minha terra, trazem também esses elementos. Ou seja, há uma amplas possibilidades de se pensar aquilo que é o patrimônio cultural. E a educação patrimonial, ela tenta o quê? Ela tenta justamente tentar identificar, valorizar e provocar reflexões a respeito desses elementos que a gente chama de patrimônio. Então é algo muito interessante assim, de se conjugar com as perspectivas variadas do ensino de história hoje, né? E tem muitos colegas fazendo isso, né? Trabalhando nessas questões da identidade cultural através da educação patrimonial, porque, dentre tantas outras coisas, como a gente já debateu nesse semestre na disciplina, a gente consegue, por exemplo, gerar discussões bem interessantes, especialmente a partir da perspectiva do patrimônio imaterial, né, que são as formas de viver, os conhecimentos, etc., no sentido de valorizar experiências culturais e identidades culturais que historicamente foram marginalizadas. Né? As pessoas tidas como, de fato, aquelas que não seriam os agentes sociais ativos da construção do passado e mesmo do presente, dizendo que não, eles são. Né? Então, numa comunidade quilombola, por exemplo, valorizar suas festas, valorizar suas formas de expressão, significa dizer para aquelas pessoas que elas são sujeitos históricos. Né? Os seus antepassados foram e elas são hoje, porque cuidam de manter, de preservar e de ressignificar muitas vezes, né? Porque as coisas mudam ao longo do tempo, as suas tradições culturais como parte daquilo que significa a sua própria vida. Né, e que tem relação direta com os processos históricos pelos quais essas comunidades, essas pessoas passaram já e estão passando agora. Então, o que eu estou querendo desenvolver com vocês, dito isso? É uma fala bem rapidinha, mesmo eu já estou aqui com 8 minutos de vídeo. Eu tenho um desafio gigantesco de sempre fazer vídeos rapidinhos. Eu vou encaminhar para vocês alguns slides que dão uma ideia melhor de como refletir a respeito dessas questões de educação patrimonial, dos próprios conceitos em torno daquilo que é o patrimônio cultural. Um outro vídeo também que eu gravei, vou mandar um link para vocês, há um tempo atrás, para que a gente possa aprofundar o debate, mais o manual da Evelina Grunberg. Então, e aí para fechar essa experiência aqui, na verdade a gente vai na próxima aula, né, de 23, que é a próxima terça-feira, a gente vai discutir o texto lá da professora Selva e eu vou incluir na discussão a respeito de linguagens e fontes para o ensino de história essa questão das metodologias ativas de avaliação, no caso essa experiência aqui da sala de aula invertida. E aí no dia 23, aí sim, no dia 23, eu vou pedir que vocês levem resultados de uma atividade que eu vou solicitar agora, que é o seguinte: já temos lá os nossos grupos de debates avaliativos. O que vai ocorrer então? Cada grupo vai fazer o quê nessas 2 semanas aí? Vai escolher um bem patrimonial, material ou imaterial, né, de sua cidade. O grupo vai discutir essa escolha, né? Por exemplo, pode ter pessoas de cidades diferentes, vocês vão debater entre si,
né? Qual seria um bem legal, assim, né? Um patrimônio interessante para discutir e trazer informações a respeito desse bem escolhido, né? Então, cada grupo vai fazer o quê? Vai escolher um bem primeiro, né? Depois vai apresentar informações básicas a respeito desse bem. Então, por exemplo, qual que é a natureza dele, qual que é a história dele, né? Apresentar informações que tragam imagens, por exemplo, façam fotos, façam vídeos, né? Mostrando esse bem patrimonial escolhido, né? Apresentando também possivelmente depoimentos de pessoas que são próximas, que vivenciam, que conhecem a história desse patrimônio escolhido, né? Verificar se ele tem uma proteção legal, né? Que uma das questões que são discutidas nos slides que eu vou enviar para vocês e também lá no manual da Evelina Grunberg são as formas de legalmente se proteger, ou costumeiramente são chamadas também de acautelamento desses bens. O mais comum é o tombamento, ele sempre é lembrado quando a gente discute questões relativas ao patrimônio cultural, mas não é a única forma de proteção. Ele é algo que é feito em relação aos bens materiais, né, ao patrimônio tangível. Então, um prédio é tombado, uma ponte é tombada, mas no caso do patrimônio material não é o tombamento, digamos assim, o procedimento jurídico estabelecido, jurídico, técnico, estabelecido, mas o registro, né? Então, saber qual é o tipo de proteção legal que existe, se existe, né, em relação a esse bem, e informar, por exemplo, se ele sofre algum risco de desaparecer, se ele está em um estado de conservação que não é legal, ou se está em um estado de conservação bom, se for material, ou tem atividades de valorização no caso do patrimônio material. Ok? Então, só para recordar, escolher um bem, vocês vão debater entre vocês essa escolha, né? E juntar uma série de informações a respeito desse bem, né? Cada grupo vai trazer então as informações básicas sobre sua história, sobre aquilo que ele representa para o lugar, apresentar fotos ou vídeos que descrevam bem, né, esse bem escolhido, depoimentos de pessoas que sabem de sua história, que têm conhecimento ou vivenciam esse bem escolhido, né? Verificar se ele tem proteção legal e se ele sofre algum tipo de ameaça de desaparecimento, ok? Isso tudo vai ser descrito, está descrito ao fim dos slides que eu vou enviar para vocês. Qual que é a intenção disso aí? É que dessa coleta de informações que a gente possa entender a possibilidade de desenvolvimento de atividades de prática de educação patrimonial relacionada ao ensino de história. Então essa é a parte que vai contar lá para a disciplina de prática, ok? Então vocês, para além disso, de reunirem isso, levarem para a sala de aula para a gente conversar a respeito, cada grupo vai ter um tempinho para apresentar aquilo que foi sua escolha, né? Pela exiguidade do tempo a gente vai tentar ajustar isso para que todo mundo possa falar com tranquilidade, mas aí depois vocês vão preparar um plano de aula de educação patrimonial para mim e eu vou passar para vocês todo o itinerário, digamos assim, né, todas as informações necessárias para que vocês possam montar esse plano de aula e a gente possa discutir posteriormente, ok? Ainda não será as questões lá do seminário de prática, beleza? Mas vocês vão me entregar isso por e-mail e também vai contar como peça avaliativa. Tranquilo? Se não estiver tranquilo, por favor, entrem em contato, manifestem-se, não hesitem em se manifestarem, ok?